Assim como os hospitais, as prisões são pontos certos para assombrações e atividade sobrenatural e paranormal pesadas. São relatos de atividade poltergeist, aparições assustadoras. Então continua aí, que a gente vai ver tudo isso. Mas antes, não esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho. Ring around the rosy. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. É noite de Brasil assombrado. A prisão provisória do AU era para ser o primeiro presídio do Paraná, inaugurado em 1880, trazendo inclusive o imperador Dom Pedro II e sua comitiva. Em 2 de julho do mesmo ano houve a cerimônia festiva, civil e religiosa, uma solenidade cheia de pessoas importantes e também moradores. Mas os planos precisaram ser mudados. A Santa Casa de Misericórdia estava preocupadíssima, para não dizer de saco cheio mesmo, da quantidade de loucos e as chamadas figuras excêntricas pelas ruas, contrariando os bons costumes e tirando o sossego. Não havia nenhum órgão público que pudesse cuidar disso e nenhum lugar para onde levar essas pessoas. Esse tipo de atendimento era prestado justamente pelas Santas Casas. Mas, como a gente já viu, isso em Curitiba não ia rolar. E às vezes a única maneira era levá-los para as cadeias públicas, o que causava outro problema, já que quem precisava mesmo de cadeia ficava sem espaço. Então surgiu a ideia da criação de um asilo para alienados, e a localização escolhida foi o bairro do AU. A construção foi copiada do modelo do Hospício Dom Pedro II e foi erguido graças a doações, quermesses e também ajuda do governo. A obra, que começou em 1806, foi concluída em 1903. Era uma das construções mais modernas da capital, mas funcionou pouco tempo, já que em 1907 foi inaugurada a sede definitiva na Rua Major Floriano. Isso, na verdade, aconteceu por um acordo entre o Estado e a Santa Casa. O Estado não tinha presídio e construiu um hospital para trocar pelo asilo, que parece ser o mais interessante para eles. Então, em 1909, a penitenciária foi instalada e era bem rígida. O preso era confinado na cela em absoluto isolamento e era obrigado a trabalhar. Mas é claro que com o passar dos anos as coisas foram ficando mais tranquilas. Claro, tinham seus problemas, brigas, mortes, mas os ex-agentes penitenciários disseram que não se teve mais rebeliões, foi só porque os presos não quiseram mesmo. Eles eram até calmos. Em julho de 2007, a prisão foi desativada e seus 800 detentos foram removidos para o centro de detenção de Piraquara e também para São José dos Pinhais. Mas muitos deles levaram histórias surpreendentes e assustadoras. Não só eles, alguns ex-agentes também. O prédio muito velho, já tinha passado por muita coisa, muito sangue, muita morte, muito desespero. Durante a noite as paredes produziam ecos e o silêncio era apavorante. E fantasmas assombravam os presos e os agentes. Uma das histórias que eles mais temiam conta sobre um jogo macabro feito de madrugada pelos presos e que teve como consequência a morte deles. Já eram comuns o avistamento de vultos, sombras e muitos sons, como gritos e sussurros, seriam ouvidos à noite. Isso sem contar na história que sempre circulou de que às sextas-feiras era possível ver no pátio os fantasmas dos presos e até conversar com eles. E numa dessas noites, um grupo em uma cela teve a brilhante ideia de fazer o chamado jogo do copo. Nunca vamos saber o que de fato aconteceu naquela noite. Mas pela manhã, todos foram encontrados mortos. Como em todo presídio, por mais calmo que seja, sempre ocorrem coisas que vão ficar marcadas no tempo e na energia. E uma delas foi algo tenebroso, um acerto de contas entre os presos. Um deles tinha se desentendido com os outros.
e parece que criava bastante problemas. E claro, foi ameaçado. Fez a porcaria, ficou com medo e pediu proteção aos agentes que o colocaram no isolamento. Mas não adiantou. Como alguns dos presos tinham acesso a diversas partes do presídio, seguiram até o prédio do isolamento e renderam o guarda, o trancando em uma cela. Pegando dele o molho de chaves, foram abrindo cela por cela até encontrarem quem procurava. Apavorado e já sabendo que ia morrer, o preso ameaçado começou a gritar, desesperado. Os agentes ouviram, mas não tinham ainda identificado de onde os gritos vinham. Só que nessa hora, para confundi-los ainda mais e dar tempo para o serviço ser feito, todos os presos começaram também a gritar ao mesmo tempo. E enquanto isso, no isolamento, o homem tinha sido encontrado e estava sendo esfaqueado infinitas vezes por muitos outros. Quando os agentes finalmente conseguiram chegar ao isolamento, já estava tudo feito. Os presos simplesmente entregaram as armas, as chaves, e cada um foi para sua cela. Mas um dos agentes disse que nunca vai se esquecer da cena que viu. O preso morto estava boiando em uma poça de sangue, completamente retalhado. Outra coisa que não vai esquecer são os gritos desesperados do homem que sabia que ia morrer. E nada poderia ser feito para evitar isso. Mesmo ainda com o presídio em funcionamento, em plena atividade, e até durante o dia, tanto os presos quanto os agentes relatavam que eram celas claustrofóbicas, frias, os corredores escuros e misteriosos. Mas não tinha como ser diferente, porque foram 113 anos de histórias macabras. Os presos acordavam à noite com medo de coisas que não podiam ver, mas sabiam que estavam lá. Viam os fantasmas dos companheiros, escutavam coisas assustadoras. Os agentes contaram histórias de experiências que também não vão se esquecer. Essa outra história, contada por um agente, é sobre mais um preso que estava no isolamento. Ele disse que era madrugada e ele estava indo nos corredores. De repente, eis que ele surge, caminhando calmamente pelo corredor. O agente, claro, se espantou e comunicou aos outros que o preso tinha escapado do isolamento e pediu ajuda para localizá-lo e levá-lo de novo para a solitária. Sim, localizá-lo, porque nesse meio tempo ele já tinha sumido. Como era muito difícil alguém sair do prédio do isolamento, enquanto uns procuravam por ele, outro foi saber como e por que ele tinha saído. E aí veio a surpresa, porque quando abriu a cela, ele estava lá de fato, enforcado. Tinha galerias onde ninguém queria trabalhar à noite, sempre iam em duplas. Os presos também viam muitas bolas de luz, certamente deviam estar se referindo a orbes, mas chamavam de boitatá. E há também, claro, as lendas. Mas quem foi preso no AU diz que o que chamam de lendas, na verdade, foram fatos reais. E que muitos deles sabem que é verdade. Uma dessas lendas diz até que o presídio teria sido construído em 1905 por uma seita de magia. E que por isso o lugar teria porões e passagens secretas, onde membros da alta sociedade realizariam rituais. Bom, se teve ou não teve seita secreta nisso, não dá para saber, não tem registro. Mas surpresa, os porões, as passagens e os túneis existem mesmo. Eles foram encontrados depois que o presídio foi desativado em 2007. Isso sem contar que as salas do isolamento não eram as piores do lugar como se imaginava. Apesar de minúsculas, sem ventilação e sem luz, tinha sim uma ala inteira escondida e ainda pior, que só foi descoberta também depois do presídio desativado por causa de uma escavação. Ninguém sabe, ou se sabe não quis contar, para que aquela ala servia. Mas foram encontrados nela objetos recentes, o que indica que foi usada, e bastante usada, provavelmente até os últimos dias de funcionamento do AU.
E como em todo lugar assombrado, há os fantasmas mais conhecidos, os famosos, mais vistos. Um deles vai deixar muita gente de cabelo em pé, como deixava os presos, já que é o fantasma de um palhaço com uma motosserra. Ele agia nos anos 70 na região metropolitana de Curitiba, atacando mulheres e as ameaçando com a serra, caso não fizesse o que ele queria. Pelo que dizem, atuava nas vilas rurais, até ser preso e levado para o AU. E lá aconteceu a lei dos presos, para quem comete crimes sexuais. Apanhou tanto que acabou morrendo, e era ele quem atormentava até quase enlouquecer os presos do seguro, que cometeram os mesmos crimes que ele. Outro fantasma ilustre que apavorava as imediações do AU, agiu nos anos 80, era conhecido como japonês. Na verdade era um Nisei, casado com uma mulher loira que o traía constantemente. Ela acabou transmitindo a ele o vírus HIV, e quando ele descobriu, ficou tão maluco que jogou ácido no rosto dela. Acabou pegando sua moto para fazer o mesmo em qualquer mulher loira que encontrasse pelo caminho. E depois de um tempo ele foi preso e levado também para o AU. Mas as pessoas dizem que ainda escutam na madrugada o barulho de uma moto que eles não podem ver. Mas às vezes conseguem sim vê-lo materializado procurando, mais loiros para deformar. Se são lendas ou não, ou melhor, o que é lenda e o que de fato são manifestações sobrenaturais, realmente não importa, porque é impossível um presídio, um lugar tão cheio de horror, não acumular energia e, consequentemente, assombrações. E o presídio do AU era tão cheio de tudo isso que serviu de inspiração para a gravação da série Supermax. E se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne aqui. Eu conto histórias reais de horror, terror, lendas urbanas, ufologia, também falamos sobre crimes e agora com curiosidades bizarras e macabras. Deixa o like, ativa o sininho para me ajudar. Esse canal existe para ajudar bichinhos que foram tirados da rua e que hoje moram aqui com a gente. E logo eu volto com mais um Brasil Assombrado. Doutora Play fechando as portas do sanatório. Boa noite.